Sentir é o segredo, por Neville Goddard. Prefácio. Se fosse possível levar convencimento a outrem por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, esse livro seria muitas vezes o seu tamanho. Raramente é possível. No entanto, fazer isso por meio de declaração escrita ou argumentos, dado que para o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto, e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Consequentemente, tem omitido intencionalmente todos os argumentos e testemunhos, e simplesmente desafia o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência como se é revelada neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente prova que os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Capítulo 1. A lei e o seu fundamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então, é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência é o modo de funcionamento desta lei, permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Armado com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única una realidade, não figurativamente, mas realmente. Para explicar mais claramente esta realidade, pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito e o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina de consciência. O consciente é masculino e o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e em seguida imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir de consciência, e não há nada feito que não seja essa sequência. O consciente imprime no subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita que a mente consciente sente como verdadeiras, e de forma que apenas o subconsciente conhece. Objetiva as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade de escolher a ideia que acalentará, o homem tem controle sobre a sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle dos seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou matriz de criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si, e sobre este pressuposto passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa o seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são expressas no subconsciente por meio de sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis.
Por controlar os sentimentos não quer dizer suprimir ou eliminar sentimento, mas sim a disciplinar-se a imaginar e abrigar apenas tais sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle do sentimento é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie qualquer prejuízo. De maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou as dos outros. Assim fazendo, você imprime o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe faça, não sinta que lhe fazem a você ou aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou. Eu sou é mais forte do que eu sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para a realização do desejo, ele deve sentir-se como um estado que é mais do que um estado que não é. O sentimento antecede a manifestação e é a base na qual repousa toda manifestação. Tenha cuidado dos seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e o seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento, é o início de doenças no corpo e no ambiente. Não abrigue o sentimento de remorsos ou fracasso, porque a frustração ou desprendimento do seu objetivo resulta na doença. Pense, sentindo só no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir desde essa convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são trazidas através de mudanças de sentimento. Uma mudança no sentimento é uma mudança no destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de seus pensamentos e sentimentos. Azar ou acidente não são responsáveis por coisas que irão ocorrer, nem a predestinação é autora de sua fortuna ou seu infortúnio. As impressões do seu subconsciente determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não respeita as pessoas. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou a falsidade do seu sentimento. Sempre aceitar como verdade o que você sente como verdadeiro. O sentimento é o consentimento do subconsciente da verdade do que é declarado verdadeiro. Por esta qualidade do subconsciente, nada é impossível para o homem. O que seja que a mente de um homem pode conceber e sentir como real, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão desde o qual seu mundo é criado, e uma mudança no sentimento é uma mudança no padrão. O subconsciente nunca falha na expressão do que nele é impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a desenvolver formas de sua expressão. Aceita o sentimento impresso nele, seu sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e, imediatamente, começa a produzir no mundo exterior ou objetivo aquilo que se assemelha exatamente a esse sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças que o homem aceita. Expressá-las até em seus últimos detalhes, sejam eles benéficos ou não.
Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento de que seria seu se já houvesse realizado o seu desejo. Para definir sua meta, você deve envolvê-las apenas com o objetivo propriamente dito. A forma de expressão ou dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. O que é pensado com sentimento em qualquer estado é impresso no subconsciente. Portanto, se você se concentra mais do que qualquer coisa nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, pela sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculo como sua solicitação e prossegue para produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Recebe a ideia em si mesmo através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente expressa a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebe. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Embora o subconsciente serve ao homem fielmente, não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre, como se concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravo e servente do homem. São Paulo personificou-o com uma mulher e disse: as mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo. O subconsciente serve ao homem fielmente, dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem o desgosto distintivo pela compulsão e responde à persuasão mais que às ordens. Consequentemente, assemelha-se à esposa amorosa ao invés de servente. O marido dirige a esposa. Efésios 5. Pode não ser verdade para os homens e mulheres em sua relação terrestres, mas é verdade para o consciente e subconsciente, ou o aspecto masculino e feminino da consciência. O mistério que Paulo estava se referindo quando ele escreveu: este é um grande mistério. Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo, e os dois irão ser uma carne. Ele é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisa, mas pelo bem da criação parece ser dividida em dois. O consciente, objetivo ou aspecto masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente subjetivo ou aspecto feminino. No entanto, esta liderança que não é do tirano, mas é do amante, então não assumir o sentimento de que seria seu, se você já estivesse na posse do seu objetivo, o subconsciente é motivado a construir o que exatamente se assemelha à sua suposição. Seus desejos não são subconscientemente aceitos, a menos que você assuma o sentimento da sua realidade, porque só através do sentimento uma ideia é aceita inconscientemente, e só através dessa aceitação subconsciente pode ser expressa alguma vez. É mais fácil dar seu sentimento aos eventos do mundo que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior, como é dentro, é fora. Um homem não pode receber nada a menos que lhe seja dado do céu, e o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa senão o conteúdo de sua consciência. Seu mundo, em cada detalhe, é a consciência objetivada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões do subconsciente. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro, e como a criação é o resultado das impressões do subconsciente, você, através dos seus sentimentos, determina a criação.
Você é o que você quer ser. E sua recusa a acreditar nisso é a única razão pela qual você não o vê. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que é buscar em vão, porque nunca encontramos o que desejamos, encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está consciente de ser ou possuir. A quem já tem, será dado. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento no desejo cumprido é o caminho para a realização de seus desejos. O domínio do autocontrole dos seus pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, de maneira que no lugar da aparência você sinta aquilo que deseja sentir, use o sono e a prece para se ajudar na realização dos seus estados desejados. Essas são as duas portas de acesso ao subconsciente.